Quando uma mulher fala de enjoo na gravidez, a gente acha normal. E na maioria das vezes, realmente é. No entanto, há casos que fogem da normalidade. É a hiperêmese gravídica e que merece atenção. Começou com o estômago, assim, começou a queimar. Sentia aquela queimação, daí até falaram de chupar pedra de gelo, e eu ficava horas com pedra de gelo, e comecei a sentir assim, e daí comecei a vomitar, enjoar, sentia cheiro de coisa e não me sentia bem. Imagine sentir isso praticamente o dia todo, quase todos os dias. Foi o que aconteceu com a Tassiana. Aliás, foi por isso que ela descobriu que estava grávida. Então, eu achei que era algo comum, eu achei que não, normal, é da gravidez. Várias vezes eu pensei isso, até meu pai, teve uma vez que ele falou assim, filha, eu acho que não é normal. Daí que eu comecei a ir mais atrás, mas eu já tinha conversado com a doutora Vera, a gente já estava resolvendo, né? Mas aí que eu dei um estalo, não pode ser tanto assim, né? Não pode ser passar tão mal assim, mas eu achei que era normal, assim. No começo eu achei. Pior, ela trabalhava num restaurante. Ir para a cozinha era um sacrifício. Eu trabalhava no restaurante e tinha dia, dependendo da comida que era, eu chegava lá, sentia o cheiro, tinha dia que eu não podia nem entrar na cozinha. Falava para as meninas, sentia o cheiro, falava, hoje não dá para entrar na cozinha. Aí elas levavam os pedidos para mim e tal, e eu não entrava. Tinha dia que eu ficava bem lá, tinha dia que não. Foi no consultório médico que ela descobriu que os enjoos não eram normais. Era um caso de hiperêmese gravídica leve. Daí eu comecei a tomar um remédio 2 vezes por dia, a hora que eu acordava e antes de dormir. Daí assim, eu não tinha mais aquele mal-estar. Por exemplo, eu trabalhava no restaurante, eu conseguia ir, conseguia ficar lá, conseguia sentir os cheiros. Mas de vez em quando eu ainda vomitava. Mas não tinha mais aquelas 24 horas por dia sentindo o estômago ruim, sabe? Melhorou, ajudou bastante nisso. Até então ela tinha medo de sair de casa. Eu tinha medo de ir, às vezes as pessoas chamavam a gente para almoçar, né? Eu ia mais assim quando era família, ou na casa da mãe dele, na casa das minhas tias. Porque eu tinha medo de... É chato você chegar na casa da pessoa, comer a comida dele e passar mal. Eu morria de medo disso. Com o pequeno Arthur nos braços, tudo isso faz parte do passado. Emocionada, Tassiana garante, passaria por tudo novamente pelo filho. Com o perdão da palavra, cada vomitada valeu a pena, porque é uma bênção, até me emociona, é uma bênção muito grande. Valeu a pena, passaria tudo de novo. Claro que agora a gente descobriu que não precisa passar tão mal, assim vai ser menos difícil. A médica que acompanhou a gestação comemora. A gravidez da Tassiana era considerada de alto risco. A Tassiana ela tem um histórico de hipertensão intracraniana e que houve a necessidade de fazer uma derivação ventrículo-peritoneal há 8 anos. Um probleminha congênito. E ela apresenta um tumor benigno, que é o glioma, no cérebro. E quando ela engravidou, ela começou a apresentar vômitos. No caso dela, foi uma êmese gravídica, que a gente fala, né? Que é comum náuseas e vômitos. E o quadro foi controlado só com medicação via oral. Não houve necessidade de internação, nada. Só que no decorrer da gestação, ela apresentou patologias secundárias. No 7º mês ela começou a ter muita dor abdominal, vômitos e foi diagnosticado uma pedra na vesícula, que chama colecistopatia litiásica na gravidez. Esses cálculos, eles não eram tão frequentes na mulher jovem, eles são formados à base de colesterol, então está um pouco relacionado ao tipo de alimentação hoje, o fast food, muita fritura. E na gravidez, quando ocorre, está relacionado também com a alta taxa de hormônios, o estrógeno. E ela precisou ser operada. Foi feita uma videolaparoscopia, foi retirado a vesícula, mas correu tudo bem. Ela esclarece. Enjoos, náuseas são sintomas realmente comuns na gravidez. É a chamada êmese. Metade das gestantes elas têm náuseas, vômitos, salivação e é considerado natural, fisiológico. Algumas até conseguem driblar essa situação com alimentos gelados, alimentos ácidos, chupando gelo. Outras não, a gente precisa medicar. O ideal seria se a gente tivesse uma medicação transdérmica para poupar a mucosa gástrica, né? Nós não temos. Nós temos medicações em gotas, em comprimidos,
e uma sublingual ou sobrelingual que você pode colocar, porque qual que é o objetivo? É uma desintegração na cavidade oral para que haja uma absorção lenta a nível de estômago. Ela não é, muito pouco é absorvida na cavidade oral. E quando a paciente vomita a medicação via oral, há necessidade de usar o injetável, que é o intramuscular. Só nos casos graves que a gente interna, porque aí é feita uma medicação endovenosa, que é o antiemético, ao mesmo tempo em que é feita a hidratação e a reposição dos eletrólitos que ela perde no vômito. Até certo ponto. Quando desconfiar? A paciente ela entra em depressão, porque no vômito ela perde muita vitamina B1 e B6. E também por conta de um fator social, a paciente ela não consegue trabalhar. Se ela já tem filhos, ela não consegue cuidar dos afazeres da casa, ela não consegue cozinhar. E ela começa a perder peso. Na hiperêmese grave, ela pode perder até 10% do peso. Então, além das vitaminas que normalmente a gente faz a reposição durante a gestação, a necessidade de repor a vitamina B1 e B6. Porque essas duas vitaminas, a deficiência delas causa fraqueza, astenia, inaptidão e também depressão. E também faz um alerta para sintomas semelhantes a algo bem mais grave, a doença trofoblástica gestacional, conhecida como mola. Uma das causas do enjoo da gravidez é a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio produzido durante a gestação. E existe essa patologia, que é a doença trofoblástica gestacional, em que não gera o bebê. A placenta gera um tumor. E esse tumor ele produz a gonadotrofina coriônica em altas doses. E a paciente vai ter muito vômito. Como hoje nós temos a ultrassonografia, é fácil você fazer o diagnóstico de uma mole datiforme, mas a necessidade. Então, a paciente ela não pode postergar o início do pré-natal. Porque 3% da mole datiforme ela pode se transformar no coriocarcinoma, que é um tumor maligno de placenta. Inclusive dá metástase e requer quimioterapia. Por isso, a médica reforça: o pré-natal e o acompanhamento médico são indispensáveis. Por exemplo, se a gente for falar em termos de sul do Brasil, não tem por que a paciente não fazer um acompanhamento. Porque a saúde no sul do Brasil é boa em termos ambulatoriais, mesmo para as pacientes que não têm um plano de saúde. Então, elas têm como fazer o acompanhamento.